Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O país vai ocupar uma cadeira provisória no Conselho no biênio 2022-2023 e vai ser a 11ª vez que isso acontece. O nosso programa vai discutir a importância dessa participação e mais. Vamos falar da ambição brasileira de ocupar uma cadeira definitiva no Conselho de Segurança. O Brasil foi um dos fundadores da Liga das Nações em 1919 e imediatamente reivindicou um assento permanente no Conselho de Segurança da Liga, mas teve que se contentar com uma cadeira não permanente. A Liga foi substituída pela ONU depois da Segunda Guerra Mundial e o Brasil, novamente, ficou com um assento provisório. O papel do Conselho de Segurança é combater ameaças à paz, propõe negociações ou sanções e pode ainda autorizar o uso da força para manter ou restaurar a paz. São 15 membros, 5 permanentes, com direito a veto nas decisões: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China, potências militares com armas nucleares. Os outros 10 países que participam do Conselho ocupam assentos não permanentes. São eleitos pela Assembleia Geral com mandato de 2 anos. O Brasil está no Conselho pela 11ª vez, mas ainda insiste na cadeira permanente e se articula com Alemanha, Japão e Índia no chamado G4, em busca da vaga. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, e também com Pedro Dalari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para o professor Paulo. Professor, na prática, o que significa essa participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, ainda que de forma provisória? Veja, na estrutura da ONU, todos os estados têm assento na Assembleia Geral. E há um colegiado restrito, que é o Conselho de Segurança, com 5 membros permanentes e 10 membros que ocupam as cadeiras rotativamente, 2 anos cada. Como acabou de referir, será a 11ª vez que o Brasil ocupará por 2 anos. Então, seria uma espécie de um conselho executivo. O Conselho de Segurança é o órgão que pode tomar medidas de emergência e outras questões de decisões mais rápidas do que ter de reunir toda a Assembleia Geral da organização. Professor Pedro, como sabemos, o professor Paulo acaba de nos lembrar, é a 11ª vez. O que o Brasil já fez de relevante até hoje na avaliação do senhor nessas 11, ou pelo menos nas 10 primeiras vezes, porque a 11ª começa agora. O Brasil teve, ao longo da história, uma participação muito importante na Organização das Nações Unidas. Mesmo não sendo um dos membros permanentes, né, que são aqueles que têm um assento fixo, por diversas vezes foi eleito em vagas destinadas à América Latina e atuou no sentido de contribuir para o equacionamento de questões graves de segurança internacional, que é o tema mais importante da alçada do Conselho de Segurança. O Brasil tem uma característica importante. Claro que nos últimos anos as mudanças na política externa podem ter afetado um pouco isso, mas até há pouco tempo o Brasil era um dos 11 países da ONU que tinha relações diplomáticas com todos os outros, né? Com os 193 países, se não estou equivocado. O que é um ativo, porque isso gera uma capacidade de diálogo, de mediação, que é muito importante no equacionamento de crises de segurança. Portanto, o Brasil sempre teve um papel mais relevante do que seria de se esperar, por exemplo, pelo seu potencial bélico, ou mesmo pelo seu poderio econômico, não é? Professor Paulo, o professor Pedro falou da importância do Brasil, do papel histórico que ele exerceu na ONU até anos recentes. O Brasil teria perdido essa importância de articulação, de convivência com outros países, importância política mesmo no contexto mundial? Veja, o Brasil levou tempo
para consolidar a sua credibilidade, por exemplo, como um interlocutor válido em matéria de proteção internacional do meio ambiente. O Brasil precisou de um tempo para superar os problemas em relação a violações de direitos fundamentais durante o período da ditadura militar. Depois da redemocratização, voltamos a ser um Estado de Direito, a Constituição de 1988. Progressivamente, o Brasil mostrou que era um Estado de Direito confiável e que se engajava, inclusive com relação à aceitação da jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E a solução pacífica de controvérsias e alinhamento com o direito internacional. Nos últimos anos, o Brasil desperdiçou essa credibilidade que tinha sido construída ao longo de décadas com uma política em matéria de direitos humanos, com retrocessos que são preocupantes e que são percebidos no exterior com motivo de preocupação, e em matéria ambiental, com uma política que tem sido abertamente criticada e que provavelmente gerará consequências negativas para o Brasil. Então, essas são as circunstâncias recentes que afetam a visão positiva do Brasil no exterior, e isso leva tempo para ser passado a limpo. Professor Pedro, concorda com essa avaliação? Como é que se recupera essa credibilidade, caso o senhor concorde? Eu concordo integralmente. Acho que o professor Casella fez uma síntese muito precisa da forma como o Brasil adquiriu a credibilidade que permitiu ter, né, uma atuação para além do que seria até de se esperar, pelo seu peso específico, e como também nos anos recentes perdeu essa credibilidade, não é? E terá que reconstruir. A reconstrução dessa credibilidade dependerá de medidas concretas, né? Eu dou um exemplo que foi até mencionado pelo professor Paulo, que é o tema ambiental, né? O Brasil teve um papel importante com a realização da Conferência do Rio em 1992, que deu origem, por exemplo, à Convenção sobre Biodiversidade, à Convenção Quadro sobre Mudança do Clima, foi um marco. E esse tempo todo, o Brasil veio fazendo progressos na adoção de políticas ambientais sintonizadas com o que seria necessário do ponto de vista de uma estratégia global de proteção ao meio ambiente. Nos últimos anos houve um retrocesso, né? Há dados, né? Os dados estão aí disponíveis, dados emitidos pelo próprio governo federal mostram um aumento exponencial do desmatamento, do impacto do aquecimento global, enfim, toda uma situação que demandará medidas eficazes para a reversão, né? O que eu quero dizer é que não bastará uma retórica, não bastará um discurso, não é? O fato do Brasil estar agora no Conselho de Segurança novamente não significa que naturalmente o Brasil voltará a ter um papel relevante. E isto dependerá da adoção no âmbito interno, em matéria de meio ambiente, como eu dei o exemplo, mas também em matéria de direitos humanos, como mencionou o professor Paulo, em matéria de cooperação regional, né, que é outro dado importante, para que esta presença no Conselho de Segurança possa, então, ser a expressão deste peso maior do Brasil. Se não houver esta reversão no âmbito de políticas internas relevantes, a presença do Brasil no Conselho de Segurança será menos relevante desta vez do que já foi no passado. E, professor Pedro, como se sabe, o Brasil ambiciona uma cadeira permanente no Conselho de Segurança. Esses problemas recentes que ambos falaram deles, podem ter comprometido essa ambição? Esta defesa de uma posição de membro permanente do Brasil foi mais um argumento, uma estratégia retórica para o aumento, né, da posição do Brasil como um Estado relevante na ordem internacional. A estrutura da ONU, com a Assembleia Geral, com o Conselho de Segurança,
ela nasceu de uma circunstância muito específica, que foi o horror da Segunda Guerra Mundial e o colapso da ordem internacional, assim como a Sociedade das Nações havia nascido dos escombros da Primeira Guerra Mundial. Portanto, imaginar que uma mudança deste porte, com a mudança dos países que têm assento permanente, vá ocorrer por inércia, numa espécie de evolução natural, eu não acredito nisso, acho, né, muito improvável. Agora, foi um argumento importante para um posicionamento melhor do Brasil na esfera internacional. Esta retórica de defesa da reforma do Conselho de Segurança e da entrada do Brasil veio em paralelo com a formação dos BRICS, né, que é o bloco que reúne, o professor Paulo é um grande especialista nesse assunto, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, ou seja, foi um momento que o Brasil se articulou para exercer um papel mais relevante no âmbito internacional e de certa maneira, assim como, né, se dá com a participação agora no Conselho de Segurança e se dá nesses outros foros, se não houver uma mudança das políticas brasileiras relevantes, essa participação não será muito relevante, sem dúvida nenhuma, e, portanto, o próprio pleito de reforma do Conselho de Segurança perde muita força. Professor Paulo, concorda com essa avaliação? É uma questão mais retórica do que real. Eu lembro que o Brasil chegou a se articular, inclusive, num grupo chamado G4, do qual fariam parte Brasil, Alemanha, Índia e Japão, que seriam 4 países que não participam do Conselho, mas que reivindicam participar. Como é que o senhor avalia isso? Eu concordo inteiramente com o professor Pedro Dalari. Acho que é um discurso que tem passado por sucessivos governos brasileiros, mas que me parece pouco viável. O G4, como bem lembrou, imediatamente suscitou oposições. Então, com relação à Alemanha, o primeiro comentário dos Estados Unidos é que era impensável ter um terceiro país europeu como membro permanente do Conselho de Segurança, já tendo o Reino Unido e a França. Com relação à Índia, o Paquistão é totalmente contra. Com relação ao Japão, a China não quer nem ouvir falar. E com relação ao Brasil, quando vem o argumento de ser uma liderança regional na América Latina, Argentina e México sempre dizem que não delegaram ao Brasil a posição de ser o porta-voz da América Latina por eles. Então, eu acho que essa é, como bem disse o professor Pedro, um argumento que pode dizer, olha, o Brasil representa cerca de 50% da população da América do Sul, 48% do território da América do Sul, tem um peso específico pelo seu próprio tamanho, pela credibilidade que tem como um país que, historicamente, solucionou suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, como o professor Pedro estudou e já publicou a respeito da formação do território brasileiro pelo direito internacional, mas eu não vejo muita viabilidade. Bem, nós vamos fazer agora um breve intervalo, mas eu quero deixar uma pergunta no ar para que o professor Paulo nos responda logo no começo do próximo bloco. Na verdade, é mais um pedido de explicação. Eu gostaria que o senhor nos explicasse de uma forma a mais completa possível qual é a importância desse Conselho de Segurança, qual é o papel exatamente que ele exerce, quais as regras às quais ele está submetido. Mas a resposta eu peço que o senhor dê logo depois do intervalo. Portanto, o Direito Sem Fronteiras volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da participação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E os nossos convidados são Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP. E também Pedro Dalari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.
Muito obrigado mais uma vez aos dois pela participação no programa. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta para ser respondida agora pelo professor Paulo. Professor, qual é o papel exatamente do Conselho de Segurança da ONU? A que regras ele está submetido? O Conselho de Segurança é regulado pelo capítulo 5º da Carta da ONU. A Carta da ONU é o tratado que foi assinado em junho de 1945. A guerra já tinha terminado na Europa e terminaria em agosto no Oriente. E nesse momento, então, se reúnem os 51 membros fundadores da ONU e assinam a Carta da ONU. O Conselho de Segurança é um colegiado restrito dentro da estrutura da organização. Então, na Assembleia Geral, todos os estados têm assento e direito de voto. Mas a Assembleia, em princípio, se reúne por 2 ou 3 semanas por ano, na terceira semana de setembro, exceto se houver alguma convocação extraordinária, que raramente acontece. O Conselho de Segurança é composto por 15 integrantes, os 5 permanentes, como já lembrou, e 10 que são rotativos. A cada 2 anos eles são parcialmente renovados. E o Conselho de Segurança pode tomar medidas de caráter executivo. Então, por exemplo, uma das questões mais sérias é o capítulo 7º da Carta da ONU, que regula ameaça à paz, ruptura da paz e atos de agressão. Em caso de um ataque sofrido por um Estado-membro da ONU ou na iminência de ser, é uma das poucas hipóteses em que há possibilidade de uso lícito da força. Pelo Estado que sofra o ataque ou esteja na iminência de ser atacado, até que leve a questão ao Conselho de Segurança, que a partir daí assume a responsabilidade por gerenciar aquela crise. Então, o Conselho de Segurança, para fazer um paralelo com a estrutura de um Estado, seria uma espécie de conselho executivo que pode tomar medidas de urgência e tem uma flexibilidade maior de ação do que a Assembleia Geral. Professor Pedro, as 5 potências militares que têm assento permanente, Rússia, China, França, Inglaterra e Estados Unidos, têm poder de veto no Conselho. Esse poder de veto é muito contestado, é polêmico. Que avaliação o senhor faz dele? Veja, como você disse, é uma matéria polêmica, porque, na verdade, embora a Carta das Nações Unidas diga que todos são iguais, há alguns mais iguais, não é? Como a gente costuma dizer, ou seja, esses 5 membros permanentes podem vetar decisões do Conselho de Segurança, né? A decisão pode ser apoiada por 14 membros, basta que um dos 5 membros permanentes não queira, aquela decisão não é tomada. Lembrando que o Conselho de Segurança tem justamente a prerrogativa de determinar ações bélicas, ações de uso da força, não é? O que é algo muito poderoso. Veja, do ponto de vista formal, pode ser uma anomalia, mas na prática foi a condição que esses países que eram as potências militares e continuam sendo, lembramos que os 5 países têm o controle da tecnologia para produzir armas nucleares, junto com alguns outros, não é? Mas esses 5 têm, e foram os primeiros a ter, esses 5 países colocaram como condição para participar da Organização das Nações Unidas, de um fórum com essa abrangência, a possibilidade de ter um poder maior, né, porque não aceitariam se submeter a decisões que fossem tomadas por todos os outros países, muitas vezes países minúsculos, países sem grande força econômica ou militar, em condições de igualdade. Então, é uma anomalia, sem dúvida, mas, por outro lado, foi uma condição necessária para que a Organização das Nações Unidas se viabilizasse com a participação das 5 potências. Lembrando que um dos problemas que levou à Segunda Guerra Mundial, não foi o único, foi o fato de que, quando se criou a Sociedade das Nações, depois da Primeira Guerra Mundial, em 1919, os Estados Unidos nunca fizeram parte da Sociedade das Nações. O fato de que a principal potência não fazia parte da principal organização de segurança internacional gerou
uma fraqueza daquela organização, que foi um dos fatores, não o único, que levou à Segunda Guerra Mundial. Bem, ambos concordaram, professor Paulo, que a reivindicação de ampliação do número de membros com assento permanente é muito mais uma questão retórica do que prática, não está no terreno da política real, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de insistir, mesmo que seja a título de raciocínio, a presença de potências não militares ou de países não tradicionalmente fortes militarmente, como o Brasil, não poderia, talvez, levar a ONU para um caminho mais diplomático. Essa configuração do Conselho de Segurança, eu francamente acho que o único momento em que o Brasil esteve perto disso foi no momento em que a organização foi criada. Daí se falou até nessa possibilidade e depois, na redação que foi levada para assinatura e ratificação, já tinha assumido essa ideia. O Brasil recebeu um prêmio de consolação, que é a possibilidade de fazer o primeiro discurso todo ano na abertura da Assembleia Geral. E essa tradição, às vezes, foi muito bem utilizada. Então, o Brasil, justamente enfatizando, como você dizia agora há pouco, essa sua tradição de solução pacífica de controvérsias, de alinhamento com o direito internacional, de defesa e de engajamento com o multilateralismo. Então, esse foi uma espécie de prêmio de consolação dado para o Brasil, que ficou de fora dos membros permanentes do Conselho, mas tem todo ano a possibilidade de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral. Professor Pedro, e a participação do Brasil em missões internacionais? O Brasil deve insistir nesse objetivo de participar de missões desse tipo? Sim, veja, a participação do Brasil se deu com muito destaque no Haiti, mas ela é até anterior. O Brasil já teve, em ocasiões anteriores, na República Dominicana, no Oriente Médio. O Brasil tem uma tradição de participação em missões de paz de várias naturezas. Eu me lembro uma que é pequena, mas que teve muita importância, que foi Timor-Leste. Timor-Leste foi um país que foi praticamente construído com a ajuda de uma missão brasileira. E o chefe, que não era da missão brasileira, mas da ONU lá, foi justamente o funcionário da ONU brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. Ou seja, o Brasil tem uma tradição, o Brasil tem uma capacidade de interlocução. O fato justamente do Brasil não ser uma potência bélica, não ter um passivo assim de problemas nas relações internacionais, faz com que, de maneira geral, a presença brasileira, seja com efetivos militares, seja com técnicos, seja com peritos, seja com especialistas, seja com juízes, na missão de paz, na missão para Timor-Leste, por exemplo, houve a participação de juízes e membros do Ministério Público do Brasil para ajudar a estruturação dessas instituições naquele país. Então, essa participação sempre foi muito, muito positiva. Claro que há agora toda uma discussão por conta da situação bastante recente de assassinato do presidente do Haiti, não é? Desde 1963, quando o presidente Kennedy foi assassinado, não se matava um presidente, né, de um país das Américas, por incrível que pareça, e o assassinato do presidente do Haiti mostra que, apesar da presença da Organização das Nações Unidas e de efetivos brasileiros por muitos anos no Haiti, o país não melhorou, a situação não melhorou e agora, de novo, há uma grave crise. E isso tem levado muitos a questionarem, né, se foi válida ou não a participação do Brasil naquela missão, que foi uma missão das quais o Brasil teve um papel mais importante daquelas em que realizou. Mas eu continuo avaliando que foi positivo e o fato de a situação não ter apresentado uma melhora sensível no Haiti não se deve à condução dos efetivos brasileiros militares. Deve-se às circunstâncias sociais, econômicas, né, de um país paupérrimo, com graves problemas e que, se não forem resolvidos, não há missão de paz que dê conta, certo? Então, se a ONU falhou, não foi
em ter uma presença no Haiti, mas talvez em não ter uma presença que fortalecesse mais a capacidade de recuperação econômica e social do país, não se restringindo apenas ao aspecto da segurança pública, que foi a grande tônica daquela presença. Professor Paulo concorda com essa avaliação positiva, principalmente no caso do Haiti. Eu lembro que entre as críticas houve, inclusive, acusações de uso, emprego de violência excessiva, desnecessária pela força brasileira no Haiti. Como é que o senhor avalia isso? Veja, eu concordo com o professor Pedro, eu acho que foi uma atuação na sua maior extensão positiva e que foi positivamente avaliada. Além das circunstâncias que o professor Pedro lembrou, também o terremoto de 2010, que matou cerca de 200 mil pessoas de um país de 11 e pouco milhões de habitantes e destruiu uma boa parte de uma já precária infraestrutura do país. Então, esse terremoto, no meio do período em que a missão de paz acontecia, com certeza ainda contribuiu para agravar mais ainda o quadro. E eu acho que questões como acusação de abuso sexual ou de outros pequenos incidentes, isso tem que ser averiguado, tem que ser punido, mas eu não acho que isso tenha tirado o mérito da participação do Brasil, e que como o professor Pedro lembrou, desde a década de 50, o Brasil participou de muitas missões de paz da ONU e é uma visão positiva que se tem da participação do Brasil. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de ambos, a participação do professor Paulo Borba Casella, professor titular de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da USP, e também de Pedro Dalari, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Obrigado aos dois e até o próximo programa. E muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.